Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Rádio Universitário Entre Nós. Nosso convidado de hoje será um metroviário que trabalha como assessor de imprensa. Mas antes, eu irei te atualizar acerca das notícias universitárias aqui do Mackenzie. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Já pensou em entrar dentro de uma das histórias mais famosas do mundo e viver cada detalhe dela de forma imersiva? A exposição O Pequeno Príncipe, 80 anos, está em cartaz no Mais Experience e convida o público para uma verdadeira viagem poética pelo universo criado por Antoine de Saint, com salas sensacionais, cenários interativos e experiência em 360 graus. A mostra recria momentos marcantes da obra, como os encontros com a raposa e os planetas visitados pelo personagem. Está em cartaz até o dia 29 de março de 2026 a exposição. E ainda oferece entrada gratuita às terças-feiras, sendo uma opção acessível e encantadora para os estudantes e amantes de arte e da literatura. E para quem também curte arte e design, São Paulo vai receber a WDW, Semana de Design de São Paulo de 2026, que acontecerá de 5 a 22 de março e transforma a cidade em um grande circuito criativo, com exposições, instalações e eventos espalhados por espaços como a Biblioteca Mário de Andrade, Casa Dexo e o Liceu de Artes e Ofícios. A programação reúne arquitetura, arte contemporânea e design brasileiro, com destaque para instalações interativas e feiras que valorizam a produção nacional, sendo em grande parte gratuita e uma ótima oportunidade para os estudantes explorarem uma cultura e tendências de forma acessível. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Nosso convidado de hoje é Carlos Alberto, assessor de imprensa da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos. Ele teve um grande salto em sua jornada profissional e é um exemplo para os estudantes de comunicação. Seja muito bem-vindo, Carlos. Pode ficar à vontade, Kevin, obrigado se apresenta aí pela galera e fica à vontade para contar um pouco da sua trajetória, como começou, como que você deu início, sua formação também. Pode ficar à vontade. Bom, profissionalmente, eu comecei no Exército, como oficial do Exército Brasileiro. Depois eu resolvi sair, dei baixa do Exército, comecei a procurar um outro emprego onde eu pudesse aplicar alguns conhecimentos do que eu tinha aprendido no Exército e vim trabalhar no metrô. O meu cargo de entrada no metrô foi como agente de segurança. Naquela época não era ainda concurso público, eu entreguei meu currículo, o metrô estava contratando, eles se interessaram justamente pelo currículo que eu tinha, de já ter trabalhado em segurança, e eu fui admitido na companhia do metrô. Depois de um tempo, aí eu fui convidado e fui promovido a operador de trem. Trabalhei como operador de trem por 12 anos. Na minha família foi uma felicidade enorme, porque a minha família é de ferroviários. Muitos trabalharam na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, que depois virou FEPAS aí nos anos 70. Então foi uma felicidade quando eu fui para a área de operação de trem. Em paralelo a isso, eu queria ter um curso superior, sempre fui muito interessado, sempre gostei muito de informação
e resolvi fazer jornalismo. Me formei em jornalismo no final dos anos 90, na Faculdade Católica, lá de Santos, a Universidade de São Leopoldo, e já era leitor, já acompanhava, e aí surgiu uma oportunidade, eu fui indicado por um supervisor nosso lá na área do tráfego, na época eu era operador de trem, e eu fui indicado para um concurso interno que o metrô abriu para valorizar seus funcionários. Tinha uma vaga lá na assessoria de imprensa, eu fui, passei na prova escrita, passei também na entrevista, assim como um outro colega também seguiu na mesma linha que eu, e eu acabei mudando de equipe, saí da operação, fui para a assessoria de imprensa, consegui transmitir o conhecimento que eu tinha da operação do metrô, da área de segurança, da área de tráfego, todo para a assessoria de imprensa. Isso foi um ganho para todos, porque os que estavam lá também me ensinaram muito em relação ao jornalismo, coisa que eu só tinha na teoria, acabei aprendendo com eles na prática. E há 3 anos eu fui convidado para ingressar na equipe de assessoria de imprensa da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, e hoje eu atuo lá junto com os colegas, junto com a chefia, na Secretaria dos Transportes Metropolitanos. E como que foi lidar com essa mudança? Você sai de um agente de segurança, depois você ingressa para ser operador de trem e agora assessor de imprensa. Foi muito difícil assim lidar com essa mudança, no sentido de você às vezes sente que não ia conseguir dar conta, que era muito difícil? Como que foi lidar com essas mudanças? Sinceramente, não foi. Não foi. Não foi. Por quê? Como eu te disse, eu já era leitor, já acompanhava noticiário, já era um admirador da empresa, da companhia do metrô, mesmo antes de ingressar no metrô, eu já admirava o metrô, que foi um dos grandes projetos do regime militar, um projeto que deu certo. Hoje, não se imagina a cidade de São Paulo funcionando sem o metrô. E nós temos que considerar que isso começou lá em meados dos anos 60, foi todo um projeto trabalhado para ser viabilizado nos anos 70, o primeiro trecho inaugurado em 74. Eu já era um admirador do metrô e eu fui somando conhecimentos. Eu não tinha a experiência de atuar na área jornalística, na área de assessoria de imprensa, mas tive a sorte de encontrar lá colegas fantásticos lá na assessoria. Quando eu mudei de equipe, saí da operação, fui para a assessoria, foi uma troca de conhecimentos vantajosa para todos. Foi muito interessante na época aprender com eles ali, porque vocês têm aqui no curso de jornalismo, os alunos que são do curso de jornalismo, vocês têm esse conhecimento básico de como funciona uma assessoria de imprensa. É interessante o estágio. Por que é interessante o estágio? Que você vai aprender na prática. E naquele começo, quando eu fui para a assessoria, eu entendia quase que como um estágio, mas eu já tinha uma carga de conhecimento da operação. Então foi fácil lidar com isso, foi vantajoso para todos, porque eu trouxe os conhecimentos da operação e, em troca, recebi os conhecimentos de como atuar na área jornalística, em particular na área de assessoria de imprensa. Então foi muita vantagem. Interessante que uma coisa que parece que não tem similaridade com a outra fez que você decolasse assim na área de assessoria. Os meus amigos na época, por exemplo, eles sabiam redigir uma nota. Naquela época nós estamos falando aí de uma fase que não haviam redes sociais, mesmo a internet já não era tão forte como é hoje, tão ágil, tão veloz. Então, o que mais nós fazíamos era preparar nota. Qual o veículo que era muito rápido naquela época? Era o rádio. Então, quando tinha uma ocorrência operacional, os colegas lá preparavam uma nota, né? E você ligava para a rádio, olha, o que está acontecendo é isso. E eu fui ali acompanhando, aprendendo. Quando surgia alguma dúvida, uma dúvida técnica, eu que tinha acabado de vir do tráfego, eles me consultavam. Carlos, vê se é isso. Vê se é isso que está acontecendo. Aí eu dava uma lida e falava, é isso. Exatamente. Então, eles tinham a capacidade de redação que eu não tinha, e, em contrapartida, eu
validava as informações técnicas que existiam na nota. E aos poucos nós fomos um ensinando o outro e a equipe foi crescendo como um todo. Para ver se eu captei direito. Por exemplo, quando havia alguma falha, assim, dentro da linha, você ficava responsável por transmitir essa informação para o pessoal divulgar na rádio. Traduzir, vamos dizer assim, né? Que tipo de ocorrência é essa? O que aconteceu, né? Para eles não fazerem uma nota assim, sem conteúdo, né? Eu falava, o que aconteceu foi isso. E eles trabalhavam tecnicamente na nota essa informação que eu passava. E sim. eu, em contrapartida, ficava de olho neles ali, como que eles redigiam aquilo, como se dirigia naquela época. Depois a coisa, como eu te disse, foi evoluindo, né? Hoje você tem redes sociais de importância fundamental, você tem os blogs, você continua com o rádio, agilidade, continua com a agilidade da televisão. E hoje a gente tem que ter esse processo mais dinâmico ainda. Então, por isso que é importante haver essa troca de conhecimentos. Deu resultado naquela época e garanto que hoje ainda dá resultado. E teve algum episódio, assim, que você pensou isso daria uma ótima pauta ou estratégia de comunicação? Uma que nós repercutimos muito e com excelentes resultados. E olha, eu vou ser sincero para você, eu não consigo nem relacionar quantos veículos de imprensa eu levei para acompanhar as nossas atividades da madrugada. O metrô encerra as atividades, na maioria dos dias, à meia-noite, para que a equipe de manutenção possa entrar no sistema e verificar se está tudo ok para dar início na operação do dia seguinte. Então, a gente recolhe os trens, desenergiza a via e aí a equipe de manutenção de via acessa os túneis, a parte elevada, a parte de superfície, os trechos em superfície. Uma outra equipe de manutenção vai olhar os trens, se os trens estão em condições. E eu percebi que isso era interessante. Poxa, vamos divulgar o trabalho desses funcionários. Vamos valorizar o trabalho desse funcionário, porque esse funcionário ele é quase que invisível. Exatamente. Você tem a equipe que trabalha na estação durante a operação comercial, você tem o agente de estação, o agente de segurança. Se você olhar na cabine, vai ver lá o operador de trem. Mas essa turma da madrugada, ela realmente é invisível. Ela vai começar a trabalhar quando as pessoas estão dormindo. Exatamente. Pouco se fala disso. E aí nós começamos a pautar a imprensa. E olha, eu levei, me acompanhando lá, Globo Repórter, todos os telejornais da Globo, Fantástico, Profissão Repórter, os jornais da Record, os jornais do SBT, os jornais da Rede TV, nos impressos, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Veja, os principais veículos nós levamos lá para ver o que esses funcionários trabalham na madrugada, como que eles garantem que o sistema vai estar seguro para o passageiro no dia seguinte. Então, essa foi uma percepção que eu tive e eu levei essa experiência para os colegas lá, para a gente poder trabalhar com isso e trabalhamos incontáveis pautas. Eu não me recordo, não consigo dizer para você com certeza quantas vezes nós trabalhamos essa pauta. Interessante que às vezes a gente pouco ouve falar das pessoas que trabalham das meia-noite às 4h40 no metrô para conseguir lidar com essas falhas, evitar também. Interessante. Você deu visibilidade para uma causa que precisava ser dita e falada para as pessoas conhecerem mesmo o que se passa. Até para os funcionários chegarem em casa, esposa, filhos, o pai trabalhando aqui de madrugada. Exatamente. Isso foi... Eu tive inúmeros retornos, agradecimentos da equipe de manutenção. Obrigado, Carlos, você está valorizando aí o nosso trabalho, né? Porque o cara pensa, o cara vai lá de madrugada, né? Ele vai lá para trabalhar e muito. E como que é sua relação com a imprensa quando acontece, assim, quando a gente está falando em crise, falha no sistema? Como equilibrar a transparência com a gestão de imagem? A transparência é a essência de tudo. Ainda mais hoje que você tem esse dinamismo aí na informação, que você tem essa velocidade na informação. Então, é compreensível que o passageiro fique ali contrariado, aconteceu um problema, acontece. O sistema é imenso, aqui para os nossos padrões aqui de Brasil,
eu digo assim, pela secretaria, né? Então, as nossas empresas vinculadas aí são 3 empresas, né? As que mais carregam a CPTM, o metrô. Nós temos entre estas 2 empresas, por dia, mais de 4 milhões de passageiros. Então, se acontece algo, nós temos que dar uma satisfação para esse passageiro. Essa satisfação, ela tem que ser a mais honesta Sim. que se possa imaginar. Por quê? Porque nós sabemos o quanto ele depende desse sistema. Então, as assessorias de imprensa, do metrô, da CPTM, e nós, a secretaria, no apoio, elas têm que fazer realmente com que o passageiro se sinta confiante no sistema. Saiba que ali você tem o risco de ter algum tipo de problema, uma Sim. ocorrência operacional, um trem circulando, alguma coisa na estação, mas você tem que confiar que as informações que as empresas, que a secretaria está passando, são informações fiéis aos fatos. Então, isso é estabelecido por nós. Nós pedimos sempre desculpas ao passageiro, mas nós estamos sempre trabalhando para que não aconteça. Evitar que isso aconteça é o nosso empenho, mas é difícil dentro de um sistema que tem grande. essa magnitude. Não, falhas são comuns. Ontem mesmo, digo por mim, voltando pra casa, eu pego a linha 15 prata do monotrilho, falando aqui até nos Sim. bastidores com você. Sim. E deu um problema ontem, bem na hora de eu ir embora. Aí tava bem cheia a estação, 11 horas não é cheio lá, por causa que não é horário de pico. Eu até estranhei. Falei, deixa eu pesquisar a linha 15 prata. Coloquei lá no Chrome e apareceu uma nota do próprio metrô mesmo, que eu achei até curioso. Aí colocou, era mais ou menos 11h50. Aí já tinha 14 minutos que o metrô tinha publicado, foi bem rápido. A questão de 6 minutos, eles publicaram que a linha estava apresentando falhas na Vila União. Você já foi direto na informação, que eu até fiquei admirado. Quando eu falei com a minha mãe, mas o que está acontecendo? Eu falei, deu problema na Vila União. Eu peguei aqui no site do metrô. Foi bem... E além do site, né, já fica aí a dica para vocês, também tem as redes sociais. Sim, sim. É buscar informação justamente para tranquilizar vocês. E a informação ela tem que ser a mais fiel possível, a mais confiável possível. Porque o que as pessoas... A gente costuma dizer para os nossos passageiros, nossos funcionários que estão na estação, o funcionamento do metrô depende de todos nós. É lógico que a maior responsabilidade é nossa. Somos funcionários, né? Somos do atendimento, somos da manutenção, somos da segurança, mas a gente precisa também do passageiro, sempre para poder manter esse sistema confiável, seguro. E é importante que essa troca de informações, imagina você numa família e você não confia no integrante da sua família. Você tem que confiar. É por isso que o nosso trabalho é esse. É para ser transparente e confiável. Com certeza, isso faz total diferença, porque a partir do momento que tem uma transparência, as pessoas já confiam mais, igual eu falei ontem, eu falei, nossa, eu nem sabia que o metrô tinha um site que notificava isso, falando a verdade, eu não sabia de verdade. E qual foi o maior desafio, assim, de comunicação também, que você enfrentou dentro lá do metrô na sua carreira pública? Alguma experiência que você tenha tido bem desafiadora? Creio que foram várias, tanto na assessoria quanto na parte técnica. Quando comecei, como eu contei, eu entrei como agente de segurança. Nós estamos ali para prover a segurança pública dos passageiros. E eu saí, como eu disse, eu já vinha do Exército, fui para o metrô. Então, a gente vem pensando sempre nesse tipo de ocorrência, né? Algo ligado à segurança pública. Nós trabalhamos, os agentes de segurança trabalham em dupla. E eu estava numa manhã na estação Sé, 8 horas da manhã, aí olhando, né? A gente de olho, ver se tinha algum comportamento inadequado, alguma coisa suspeita. O agente de segurança é focado nisso. E eu lá, atento, aí veio uma moça, segurou no meu braço, na plataforma central, leste-oeste, e ela me disse o seguinte: moço, estourou minha bolsa. Acho que meu filho está nascendo. E eu
por favor, deite-se. E aí ajudei ela a deitar. Aí o meu parceiro que estava próximo, Oswaldo, nunca esqueço, e ele estranhou aquilo, eu ajudando a moça a deitar, ele veio. Carlos, o que está acontecendo? Ela está iniciando o parto. Aí meu amigo correu buscar a maca, junto com ele já vieram alguns funcionários, veio uma colega de estação, lá da estação Sé, e aí ali nós acabamos isolando a área, a passageira se sentiu mais à vontade ali com a funcionária mais próxima, né? E o parto foi feito no interior da estação Sé. Nossa. Né? Nós ficamos ali isolando. Para nossa surpresa, nem parou muita gente. Nem parou. Na plataforma não. Depois, quando nós subimos com essa passageira para a Praça da Sé, colocamos ela dentro da nossa viatura para levar o pronto-socorro ali mais próximo, ali na praça aglomerou umas pessoas. Mas ali no interior da estação, as pessoas continuaram ali naquele vai e vem e não pararam, né, para acompanhar. E foi uma experiência, assim, para mim, emocionante, porque eu estava pronto para tudo, né? O agente de segurança, ele tem o treinamento de defesa pessoal, de imobilização, de atendimento ao público, né? Mas eu jamais imaginava participar junto com uma equipe de um parto. De um parto. A gente tem o treinamento, os agentes têm o treinamento, mas eu não pensei que ia acontecer tão já. E aconteceu ali, foi realmente... Esperava tudo, menos eu tava esperando um monte de pomba aqui, mas um parto realmente verdade. Foi bastante interessante. Aí a galera ficou tudo... Como que a galera ficou lá? Aflita, nervosa? Nós temos o treinamento. Eu confesso para você que só depois, né, depois que ela foi encaminhada para a viatura, deixou a praça, né, na viatura, foi para o pronto-socorro, aí, sabe, você para pensar e, poxa vida, né, que responsabilidade a minha, né? Tinha uma vida acontecendo ali na estação. No momento, não. No momento, você só quer atuar. A sua cabeça é pensando na atuação correta dentro do que nos foi ensinado nos treinamentos. Mas depois, quando passa, aí você... eu acho que fiz tudo certo. Aí, né, dá aquele alívio, né? Mas a tensão vem até depois do ocorrido. Eu me lembro, foi bem curioso, porque tinha um supervisor da estação Sé naquela época, um cara muito forte, né? E ele ficou aquela preocupação, e como eu disse, na praça, até teve uma aglomeração ali com as pessoas, né? E ele veio ali até interagindo conosco ali, a equipe de segurança, né, que tinha assumido a ocorrência. Ele veio, mas vocês estão demorando demais para liberar, vocês têm que agilizar, mas a moça tem que ir para o hospital. Aí ele era um cara grandalhão, assim, fortão. Tinha um cara assim do lado, né, acompanhando, né, ela entrando na viatura. Ele simplesmente pegou um cara baixinho assim, magrinho, ele pegou o cara e arremessou o cara, né, que é justamente para ganhar espaço. Sim. E aí ele virou para mim e falou, jogou o cara longe ali. Aí ele virou para mim e falou, tá vendo, novinho, como é que se trabalha? Eu falei, não, sem problema, só que aquele ali é o pai. Nossa. Ele simplesmente pegou o pai e jogou longe. Então, o cara tava ali porque ele tava ao lado da esposa. Então. Tava nascendo o filho a dele. A importância da gente entender o enredo. Exato. Que acontece, fazer uma coisa com um mínimo de planejamento. Ele veio querendo ajudar. Querendo ser o... Mas ele cometeu, né, esse erro ali na atuação. O pai estava ali acompanhando. Importante a gente entender os contextos. Depois fomos lá, erguemos o cara, pedimos desculpa. Aí ele foi lá, se desculpou 1 milhão de vezes. E aí, mas tudo deu certo. Depois nós tivemos a informação que naquela época, né? Hoje esse bebê que nasceu ali já tem mais idade que você. Espero que ele esteja com muita saúde, mas nasceu no metrô. O metrô, desde os anos 70, início da operação comercial em 74, já aconteceram mais de 30 partos dentro do sistema.
Então não foi um só, teve vários. Não, já é antes Bom do que a meu, galera também já é antes tudo dessa atuação aí treinada. que eu tive com a equipe, já tinham sido outros realizados e outros muitos aconteceram depois. Exatamente. Bom que a galera já tá treinada para esse tipo de situação. O treinamento dos funcionários é fundamental. Fundamental, é necessário, porque ele lida com pluralidade de pessoas todos os dias, grávidas, pessoas que têm doenças e podem passar mal. Inclusive, eu acho bem interessante que quando eu tô voltando, quase todos os dias, sem exceção, quase todos os dias eu vejo um funcionário do metrô acompanhando pessoas cegas. Todos os dias eu vejo pessoas cegas sendo acompanhadas. É uma assistência que é fundamental e é bom ver que o metrô tem olhos para essas pessoas. É bem legal tanto ver. no metrô quanto na CPTM, o objetivo é dar cada vez mais mobilidade para as pessoas, autonomia para as pessoas dentro do sistema. Por isso que as estações vivem apresentando estratégias, melhorando recursos, né? Porque hoje realmente é muito importante. Quando o metrô começou a funcionar, em meados dos anos 70, as próprias escadas rolantes já eram um recurso de mobilidade. Já eram um recurso de mobilidade. Os elevadores vieram muito tempo depois. Por quê? Porque as pessoas, ao longo do tempo, foram ganhando autonomia. O deficiente visual, eu me lembro que no começo ali dos anos 2000, foi quando, eu já na assessoria, quando o deficiente visual, por iniciativa do governo estadual, começou a autorizar a entrada do deficiente visual com o cão-guia no sistema. Baita novidade. Entendeu? Isso foi no começo dos anos 2000. Isso não acontecia antes. Teve uma moça, teve um desentendimento, porque o funcionário seguiu à risca o regulamento. Olha, não pode entrar animal no sistema. Ela foi, se manifestou na imprensa, o governo compreendeu e aí passou a autorizar a entrada do deficiente visual. Viu que era necessário. Entendeu? Olhou a necessidade. É um aprendendo com o outro. Exatamente. Nós aprendendo com os passageiros aprendendo com a gente. Tem essa questão da ambientação. Isso é muito importante. Essa troca é fundamental. O metrô, individualmente falando, minha opinião é que tem um olhar, sim, voltado principalmente para a classe operária, que, igual agora que tem aquela proposta do metrô 24 horas aos finais de semana. Para mim, isso é de um progresso enorme, gigante, que facilita a vida de muitas pessoas. Inclusive, tá um processo aí bem comentado na esfera pública da iniciativa privada também abrir esse espaço, mas parece que eles não vão abrir, parece que eles querem seguir esse protocolo. Então a gente vê que o metrô segue mesmo e tem esse olhar voltado para o público, para a galera, que é bem legal, bem interessante. Uma iniciativa importante, né? Porque São Paulo não dorme. Uma cidade que tem aí seus atrativos, né? No horário da noite, e justamente esses atrativos tem gente que trabalha com isso, né? Então é necessário, assim que terminar, a pessoa ter a condição de retornar para sua casa em segurança. É uma cidade que não dorme, não para. Quanto mais acessibilidade tiver, quanto mais pessoas puder usar a locomotiva à madrugada, a cidade ganha também. A cidade ganha. Exatamente. É importante isso. Tomara, né, que futuramente as iniciativas privadas também tragam esse modelo, se der tudo certo. E vai ser bom para todo mundo. Vamos ver aí o que vai acontecer. E, Carlos, o que você diria para os estudantes que trabalham em alguma área completamente diferente e sonham em entrar assim, no mercado igual o seu, de comunicação, assessor de imprensa? O que você diria? Eu vejo o mercado hoje, como ele oferecendo muitas oportunidades. Se você me perguntar, então todo mundo que entra vai ganhar bem, vai fazer sucesso? Não, logicamente que não. As oportunidades são oferecidas. Hoje a comunicação é fundamental. Você tem várias possibilidades de atuação. Você pode atuar na esfera pública, você pode atuar para uma empresa privada, você pode se tornar assessor de uma personalidade pública, né? Um ator, um jogador de futebol. Hoje é fundamental trabalhar com essa questão de redes sociais. O assessor de imprensa, qual é o empenho que ele tem que fazer? Primeiro, em conquistar um olhar positivo
da sociedade para sua empresa. Vamos falar em relação a uma empresa. Então, ele tem por ela. O empenho dele é para conquistar esse olhar positivo da sociedade para a empresa. Depois, as coisas podem acontecer, pode ter um revés. Ele tem que se esforçar para preservar a imagem positiva que ele já conquistou. E num terceiro passo, o objetivo é ampliar aquela imagem que já foi conquistada, aquela boa imagem que já foi conquistada. É o que também fazemos nós na esfera pública, né? Então, nós queremos ter esse bom relacionamento com a opinião pública. Sabemos que pode acontecer um revés ou outro durante o nosso serviço. Vamos saber lidar com isso, manter essa confiança. E a ideia é ainda ampliar essa boa imagem que a nossa empresa pública tem. Então, esse é o esforço. Conquistar, manter e ampliar. Você diria que é bem desafiador esse processo? Muito desafiador. Por quê? Porque hoje você tem liberdade. O importante, principalmente na internet, é que você tenha liberdade para criticar, para poder questionar. E aí você tem que ter do outro lado uma empresa, um assessor que te dê uma resposta satisfatória. Né? Então, você tem essa liberdade de falar, não gostei do seu serviço. Aí eu vou te responder, meu serviço, neste dia, aconteceu isso. Estamos trabalhando para no dia seguinte não acontecer mais. Então, isso é importantíssimo, importantíssimo. Essa é a grande dificuldade, é a grande responsabilidade de quem hoje lida com a área de comunicação, porque é tudo muito rápido, muito dinâmico, muito veloz, e essa transparência, essa relação de confiança, ela tem que existir. Tem que existir. E o setor público, muitas vezes, ele é visto como rígido. E como fazer para exercitar a criatividade, assim, para fugir um pouco desses protocolos governamentais que você já citou anteriormente? Olha, puxando um pouco para a questão das redes sociais, que eu não sou da equipe de redes sociais, mas eu vejo lá a criatividade dos colegas que trabalham com redes sociais, no caso lá na nossa secretaria, eles são impressionantes. Às vezes eu vejo o trabalho deles, é admirável, porque eles são jovens, é uma equipe muito jovem, e eles buscam trazer para as redes sociais a linguagem do jovem. Né? Então, às vezes você tem lá um vídeo, uma publicação, uma postagem, que eu já vim de uma outra época, assim, um tom mais conservador, às vezes eu me surpreendo, mas funciona, entendeu? Por quê? Porque aquele rigor, você tem que usar aquele rigor na hora de você manter um sistema confiável. Mas na hora de conversar com o passageiro, e isso eu tenho aprendido muito com eles, reconheço, você tem que falar uma linguagem mais coloquial, você tem que ser mais leve, você tem que se comunicar, né? E o jovem, como você, como boa parte dos nossos passageiros, gostam disso. Aliás, não são jovens, hein? Tem a turma com mais idade que também curte, se diverte, são nossas publicações que a gente vive fazendo, né? Sempre em tom mais leve. Eu tenho aprendido muito com eles e compreendido que realmente são outros tempos, que você tem que ter essa forma de conversar, não com aquele rigor, com aquela austeridade, porque senão você afasta as pessoas. Afasta. É porque passa uma imagem de muito distante. Muito distante, porque hoje em dia, igual quando eu tô pelo celular, eu mando umas mensagens, falo, não, mas eu não tô enviando um e-mail. Aí eu vou, apago e falei, é bem assim mesmo. Exato. Antigamente isso era bem visto. Hoje em dia ainda é bem visto, só que a linguagem informal também chama a galera. Perceberam que essa linguagem chama a galera. Eu até veja bem, por formação, eu não gosto muito do uso assim de palavras de baixo calão. Sim. Né? Ou você desmerecer o trabalho de alguém. Realmente isso me incomoda. Eu confesso que pessoalmente me incomoda. Mas uma linguagem mais leve, mais divertida, sem você
desabar para esse lado, né, do excesso, aí, eu acho bem interessante, eu acho muito válido, é muito bom para nós a gente manter esse bom relacionamento. Não, com certeza. Hoje em dia as coisas estão mudando rapidamente, a gente percebe que às vezes é até legal, porque interage com o pessoal. E se pudesse voltar no tempo, assim, dar um conselho para você do passado, operador de trem, o que você diria sobre o futuro dele? Eu diria para ele continuar confiante, porque o trabalho dele é muito importante para o sistema, para os passageiros, que todo mundo, ele pode até não receber ali, né, de imediato aquele reconhecimento, né? Às vezes você passa assim, o agente de segurança, o agente de estação, você tem aquele retorno imediato, né? Bom dia, Sim, boa tarde, obrigado, né? No caso desses colegas aí, eu já fui operador de trem, era mais difícil, né? Porque a gente ficava ali isolado ali na cabine, né? Mas a gente não vive só de elogios, né? A gente vive da consciência de que nós estamos fazendo o melhor trabalho para a sociedade. Então, isso é importante, eles manterem aí a confiança no trabalho e seguirem. E bom que o senhor também não desistiu dos desafios que foi proposto. De forma nenhuma. Frisar isso. E a lei, e eu até busquei outros. Eu me lembro quando eu fui sair lá da minha área, né? Aí o pessoal, cuidado, hein? Cuidado. Né? Você está dando um salto no escuro. Sair do que é certo. Sair do que é certo, né? Eu falava, é importante para todos vocês aceitarem desafios. Você tem que se preparar para isso, e eu me sentia naquela ocasião preparado, e eu mudei de área, estava seguro onde eu estava, mas apareceu naquela época um novo desafio, eu topei, fui em frente, e eu acho que deu certo, e é o conselho que eu dou. Não corram de desafios, não corram de desafios. Preparem-se, não saltem no escuro, preparem-se, mas encarem os desafios. Isso é importante. Interessante. A gente estava até conversando aqui nos bastidores. Ele tem alguns itens aqui legal para mostrar para a galera. São a coisas medalha, pessoais. a foto da Estação Liberdade. Deixa eu mostrar aqui. Essa medalha... Explica um pouquinho mais dessa aqui, ó. Medalhinha do metrô. Essa medalha foi ver? distribuída para os operários quando o metrô foi inaugurado para o passageiro, 14 de setembro de 1974, era no dia, inclusive, o metrô era municipal naquela época, o metrô era municipal, mas era aniversário na época do governador, Dr. Laudo Natel, e foi distribuída para todos os operários que trabalharam nas obras do metrô. Inclusive, teve até convocação pela imprensa na época, você que trabalhou nas obras do metrô, venha receber a sua medalha e o seu agradecimento. E foi um evento fantástico na cidade. Eu não estava lá, logicamente, né? Mas convivi com muitos que estiveram naquele momento para a cidade de São Paulo, importantíssimo, histórico. E os relatos eram de uma cidade muito feliz. Uma cidade muito feliz com a inauguração do seu metrô. Porque igual a gente estava conversando, qual a data que você falou agora? 14 de setembro de 1974. Então, e ainda assim, chegou muito tempo depois, como um país como a Argentina, por exemplo, que chegou em 1913. Demorou muito tempo para chegar no Brasil. Quando chegou, realmente foi um sinônimo de vitória. Muita vitória, conquista. Foi uma conquista, assim, para todos. Me perdoem se envolvendo aí a minha opinião pessoal, mas Imagina. Não dá para pensar São Paulo hoje sem o metrô. Não dá, a cidade de São Paulo hoje, você não consegue imaginar a cidade sem o metrô. Por isso que os funcionários têm que ter muita responsabilidade e seguirem firme na operação do sistema. Imagina, você está corretíssimo. Eu também tenho essa mesma opinião. Igual se não tivesse metrô, eu não estaria aqui agora, porque vim de metrô, vou voltar de metrô. E é assim que a vida vai indo, que a gente tem que ter um olhar crítico para as coisas. Exato. Tem que ser grato por existir e ter esse senso de que foi uma vitória histórica e espero que continue sendo aí por muito, 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 muito tempo. Com as inovações, tecnologias que melhorem cada vez mais. E é isso. Pode mostrar também o bilhete antigo que a gente viu aqui nos bastidores. Mostra aí. Esse não é o primeiro bilhete, mas é um bilhete da primeira série. Bem legalzinho também. Qual que é a data dele?
É desse início da operação comercial. Ele era usado, né? Foi usado aí a partir de setembro de 74, né? É da primeira série aí de bilhetes aí do metrô naquela época. Custava R$1,50. Interessante que hoje, igual eu falei com ele aqui, né, nos bastidores, a gente ainda vê isso, mas não mais no trem. Vê no trólebus, em ônibus. E é interessante que você tem vários registros históricos. Hoje você tem um ganho tecnológico, né? As pessoas já pelo celular, sim, pagando no cartão de débito e crédito, né? É um avanço. Naquela época era alta tecnologia, esse bilhete magnético, né? Foi usado por muito tempo, mas aí a tecnologia exigiu aí novos recursos e hoje a gente tem os passageiros usando muito bem os recursos disponíveis. Bem legal, até que o senhor guarda bastante objetos É história, afetivos. Né? A história sempre me fascinou, né? Toda essa formação aí do metrô, né? Como a cidade foi se modificando, foi um período muito vitorioso, né? Não só do país, mas como da cidade de São Paulo, com tudo isso. E é interessante acompanhar como tudo isso evoluiu, né? Muito bacana. Não, com certeza, é bem legal a gente acompanhar. E tem a imagem também ali. Tem a foto. Pra mostrar pro pessoal, que eu achei bem bonita essa imagem. O autor, ele é desconhecido, né? O autor infelizmente. Desconhecido, mas olha... foi quando o trem chegou na estação, ao fundo aí você tem a Estação Liberdade, estava em obras ainda a Estação Liberdade, mas nós precisávamos, na época, mapear a via, o trem tinha que mostrar que ele chegava até lá com segurança, e aí foram diversas autoridades embarcadas nesse trem, fizeram a viagem completamente segura, e as obras continuaram, é o que a gente chama de mapeamento de via, né? Então, nós tínhamos aí, nessa época, o prefeito, Figueiredo Ferraz, nós tínhamos o presidente do metrô, na época, o engenheiro Plínio Asman, o comandante do 2º Exército, na época, o general Humberto Souza Melo, vieram prestigiar essa viagem, que também foi um acontecimento muito bacana para a cidade de São Paulo. Era o metrô estendendo, né, pelo menos a parte de teste ainda, até o centro, né, porque o primeiro trecho foi Jabaquara até Vila Mariana, e depois ele foi ampliando gradativamente, né? Uma por uma, escadinha por escadinha. Uma por uma. É curioso lembrar que depois da Estação Liberdade, os trens, naquela época, né, seguiam e passavam direto por Sé. Sé foi inaugurada depois. Aí o trem seguia, passava São Bento, né, aí ia um pouco mais adiante. E Sé só foi inaugurada em 1978. É uma história linda, se a gente for parar para acompanhar. Não, é uma história linda, um marco bonita. Assim, para a engenharia nacional. O metrô promoveu a primeira implosão, aí isso, se vocês se interessarem, pode buscar aí na internet, a primeira implosão de uma edificação no Brasil foi feita pelo metrô, era um edifício que existia ali na Praça Clóvis Bevilacqua, ali no centro, e nós tínhamos que implodir aquele edifício, o que foi feito de forma magnífica, para construir a Estação Sé. Tinha que tirar aquele edifício de lá para construir a Sé, senão não ia dar certo. E o metrô promoveu com absoluta segurança para todos e foi um marco da engenharia nacional a implosão do edifício Mendes Caldeira. E para finalizar, nossa última pergunta, quais são as expectativas para o metrô do futuro? Eu acho que continuar atendendo não só a cidade de São Paulo, quanto a outras cidades próximas ao estado de São Paulo. Promover cada vez mais mobilidade, que é a missão da nossa secretaria, de planejar essa política pública de mobilidade sempre com segurança, acessível. Então, o metrô do futuro eu vejo dessa forma, o metrô chegando a outras cidades além de São Paulo. Hoje o metrô só atua aqui em São Paulo, eu vejo o metrô do futuro atendendo a outras cidades e facilitando cada vez mais a vida das pessoas. Carlos, infelizmente, nosso episódio de hoje está chegando ao fim e eu quero te agradecer por compartilhar a sua história, um pouco da sua trajetória com a gente e fica à vontade para se despedir do pessoal e sinta-se convidado para voltar aqui mais vezes, conversar de outros assuntos também, se você quiser. E é isso, muito obrigado. Obrigado, viu, Kevin? Eu agradeço realmente a oportunidade, o convite aí que a Mackenzie me fez, fiquei muito feliz, nós que já tivemos lá, inclusive na assessoria,
de imprensa, tanto do metrô, na Secretaria dos Transportes Metropolitanos, alunos aqui que passaram pelo Mackenzie e foram excelentes lá nos estágios. E parabenizo aí a Mackenzie pela formação de vocês e agradeço o convite. Muito obrigado. Infelizmente, pessoal, nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente durante esse momento e falar que vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais, @MacEntreNós, tanto no Spotify quanto no Instagram. E até o próximo episódio. Muito obrigado, gente.